seu José Carlos Sepúlveda. Seu Sepúlveda, seja muito bem-vindo a esse programa de hoje, meu amigo. É um prazer enorme estar do seu lado. Bom dia, Augusto. Como você diz, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Conforme todas as pessoas estiverem vendo. É uma alegria também estar aqui com você e estar no programa capitaneado aí por você. E uma saudação a todos que vão vir também comentar aqui e aqueles que já estão aqui assim no chat comentando e já estão assistindo o programa. Hoje estou aqui no Congresso e vou perguntar para alguns parlamentares a opinião deles sobre a resolução do Ministério da Saúde, resolução 715, que quer legalizar o aborto e a maconha no Brasil. Qual será a opinião desses parlamentares e principalmente a opinião dos parlamentares de esquerda? Mas a opinião sincera do senhor, a favor não, a opinião contra é sempre sincera, o aborto? não precisa adjetivar. Mas o senhor é a favor ou contra? A descriminalização, essa pergunta é capciosa. Não, deputado, opinião sincera, assim. Tem parlamentar que é a favor, tem parlamentar que é contra. Descriminalizar uma questão de saúde pública, sim. E a mulher que faz aborto, chega nessa situação, vive um drama tremendo. Nós homens não somos os mais autorizados a falar disso. Deputada e passou pano, no final deu a opinião dele, mas eu senti uma passagem de pano ali, viu? Depois disse que homem não pode falar disso, não é lugar de fala. Pelo amor de Deus. Olha só, um conselho que deveria lutar pela vida, está lutando pela morte. Eu trabalho há 30 anos com dependentes químicos. Exatamente. Entendeu? A maconha é porta de entrada. Eu recebo todos os dias telefonemas de mães desesperadas. Deputado, consegue uma vaga para o meu filho. Como é que ele começou? Pela maconha. Nós tivemos agora em Blumenau, de onde eu sou originário, certo? A famosa tragédia que abalou o Brasil, 4 crianças foram assassinadas. Como é que foi? Não foram pelas redes sociais. Foi um garoto de 25 anos que cheirou cocaína a noite toda e em 20 segundos fez essa desgraça. É uma aberração. Não podemos admitir, os patriotas conservadores, que se aprove algo que destrói a família, que destrói o princípio basilar da vida, que é o bebê no feto. O bebê no ventre da mãe. Isso é um absurdo. O Brasil vai se tornar um verdadeiro cachimbo. Bom será se não ficar o cachimbo da paz, como diz o governo do amor, esse descondenado Lula, que tudo é chancelado por esse demônio de 19 dedos. Hoje nós temos no Brasil 1.400 crianças que são assassinadas clandestinamente. Agora imagine você regulamentar isso, pagar para as mães matarem os seus filhos. Sem falar que tem pesquisas que mostram que a probabilidade de suicídio das mães que abortaram é muito maior. Sem dúvida. E a terceira questão que nos deixa horrorizados, sem dúvida alguma, nessa resolução é a hormonização de adolescentes. A partir de 14 anos, o SUS vai pagar, não é, para que adolescentes mudem de sexo. É um crime. Corte rápido. Faca. É Tramontina. É um crime, é um absurdo. Essa esquerda com essa sanha de querer destruir a família de qualquer forma. A gente vê um partido que quer defender a legalização das drogas. É um partido que a gente vê também que essa pauta de que uma criança, eu tenho um filho de 20, 18 anos, 14, 16, 12 anos, uma criança. Tenho portas abertas ali para mudança de sexo. Então, sou totalmente contra. Mas, deputado, deixa eu te contar. A oposição vai trabalhar realmente, de fato, para barrar isso ou vai ficar só na teoria? Fala aí pro pessoal do Brasil. Com toda certeza, nós não podemos admitir. Isso é um sinal muito forte de que querem legalizar as drogas para alimentar ainda mais o crime organizado dos narcotraficantes, Comando Vermelho e PCC. Esse é o fim do Brasil. Não só o PT no governo, não basta só o PT no governo. Eles querem destruir o Brasil de todas as formas. Querem destruir as famílias, querem destruir o comércio, querem destruir o agro. Não tenho condição que eu vou entrar numa coletiva de imprensa agora. Entendeu? Mas a senhora sabe do que se trata? Não. É sobre a legalização do aborto e da maconha. Tudo bem, deputado. Tudo bem, como é que tá? Prazer vê-la. Pedi também para minha assessoria fazer uma foto. Vou começar aqui com o seu Sepúlveda. Seu Sepúlveda, e aí como é que fica aí? O senhor é a favor ou contra? Tenho certeza, sei a resposta do senhor, mas aí, como é que fica essa situação aí
nessa legalização da maconha e do aborto, se caso isso for aprovado. É difícil, hein? Olha, o que eu acho o seguinte, essa matéria aí dá para muitas pistas de comentários, né? A primeira pista que eu queria ressaltar aqui é que o pessoal que é a favor disso fica se esquivando, são representantes do povo e ficam se esquivando de dar opinião. Ué, mas qual é o problema? Eles não querem implantar uma coisa no país, por que é que eles não dão a opinião deles? Bom, além disso, o seguinte, nós estamos vendo que isso ou vai ser por medidas administrativas, o que é uma malandragem completa, não é? Por exemplo, tentar introduzir o aborto por uma medida administrativa do Ministério da Saúde, ou por ação do STF, em que ele vai atropelar mais uma vez o Congresso, que já se pronunciou, por exemplo, sobre a questão das drogas. Mas como o comentário aqui tem que ser rápido, eu queria chamar a atenção do seguinte. Você viu a contradição? Então, o aborto tem que ser legalizado por uma razão de saúde pública. E a droga, que vai dar problemas gigantescos de saúde pública, tem que ser liberada também. Quer dizer, você vê que é tudo uma contradição. Mas eu gostaria de contar aqui, quando eu vi o Chico Alencar dar aqueles argumentinhos baratos, a gente vê que aquilo é um disco gravado. Ele, depois de dar a opinião dele, diz, não, nós os homens não temos que dar isso. Mas, então, por que você deu a opinião? Calava a boca logo, de uma vez, né? Bom, mas eu queria lhe contar um fato, que o fato em si resume tudo, e é uma censura que eu faço a muitos movimentos anti-aborto, que são cristãos, e mais especificamente são católicos, que não querem dar os argumentos filosóficos e religiosos nessa matéria. É isso que eu queria ressaltar aqui. Eu dirigi uma campanha contra a legalização do aborto em Portugal. E uma das principais figuras em Portugal que lutava a favor do aborto era um professor de Coimbra muito famoso, de esquerda, mas muito famoso, constitucionalista, etc., chamado Vital Moreira. E ele, em todos os debates que ele ia, ele dizia o seguinte, não, isso aqui é uma questão de saúde pública. Isso é uma questão de saúde pública. Não vamos discutir aqui princípios filosóficos e outras religiosas. Isso é uma questão de saúde pública. O que é uma falácia que eles repetem no mundo inteiro. No dia seguinte ao plebiscito que foi feito, ao referendo que foi feito, e que a posição do aborto saiu vencedora, o Sr. Vital Moreira escreveu um artigo no jornal, e o artigo dizia o seguinte, que aquele resultado qual era a interpretação daquele resultado? Era uma grande derrota para a Igreja Católica. Pô, mas espera aí, mas não era saúde pública? A questão do aborto não era saúde pública? Então, o sujeito que ficou durante meses usando a posição dele de grande professor de Coimbra para ficar mentindo, depois, na hora de aprovar, diz, não tem nada de saúde pública, isso aqui é mesmo uma derrota da moral cristã. Portanto, é uma destruição da moral cristã. E eu participei de um debate numa cidade em Portugal, numa livraria, um debate que foi civilizado, mas em que você via que os argumentos eram completamente pretextos para defender o aborto. No final, o dono da livraria, que era um sujeito de esquerda, disse o seguinte, olha, você que sabe qual é que é o problema disso tudo? Disse, não, qual é que é o problema? O problema é a moral católica. Ah, certo. Então, por que você não começou por aí? Por que você ficou dando pretextos, argumentos, etc., para enrolar as pessoas e não começou logo por aí? Era melhor ter começado por aí. Bom, então isso é o que eu quero mostrar, é o seguinte, no fundo, pessoas estudarem o que é que a esquerda diz a respeito das drogas, não apenas dos efeitos físicos e tudo mais, mas da intenção que eles têm de destruir o que eles chamam de moral burguesa, mas o que é o fundamento ainda de uma sociedade cristã. Os restos que ficam de uma sociedade cristã.
Então, esses 2 pontos, eles tentam impor isso de uma maneira violenta, porque é violenta, porque eles dizem que nós estamos numa democracia e todos os artifícios deles são para violar a democracia e enganar o que se entende por democracia, né? Em que o povo deixa de ter a opinião, e todos nós sabemos que a maioria da população é contra isso, contra essas 2 coisas. Então, o que eu me chama a atenção é sempre a falsidade, a ironia até, porque é uma ironia sádica, né? Alguém disse aqui no chat muito bem, mas a criança, ela apareceu dentro do ventre materno sozinha, não teve a colaboração de um homem, então. Quer dizer, então o pai não tem responsabilidade nenhuma por aquela criança. Que é isso? Que é isso? Daí nessa hora eles falam que o homem não tem voz para falar. Tipo assim, mas na hora de fazer claro. Ele tem voz, né? Também na hora de culpar o estupro também não tem voz. Pelo amor de Deus. Claro. Bom, eu acho que já me alonguei demais, mas a minha opinião é essa aqui. Governo diz à CPI que não tem imagens de hacker no Alvorada e na defesa por limitação de armazenamento. Bom, tá rolando agora esse negócio aí das imagens da CPMI, né? E não estão liberando todas as imagens, começa a fazer todo esse negócio, né? O Ministério Ministérios responderam a requerimento da comissão e alegaram que imagens que mostram Walter Delgatti não está mais disponível por armazenamento, né? Eles não querem saber da verdade, eles querem saber da moral revolucionária. A moral revolucionária é o seguinte: vale tudo o que favorecer a revolução. Então, se é preciso mentir, mente. Se é preciso deturpar, deturpa. Se é preciso apagar a imagem, apaga. Se é preciso dizer que não tinha armazenamento, diz. Mas só que esse modo de atuar tem o efeito psicológico sobre as pessoas. As pessoas se sentem num inferno. Elas se sentem numa... digamos assim, elas se sentem zombadas. Zombadas. Porque hoje em dia, qualquer pessoa tem no telefone imagens gravadas e que ficam... Agora, os ministérios não têm essas imagens? Quer dizer, isso é completamente ridículo, mas depois é dito assim, não temos imagens. Aí você fica assim, olha para a cara dele e diz o seguinte, não, mas não tem imagem. Não tinha armazenamento possível. Quer dizer, isso é propriamente zombar de uma pessoa, espezinhar uma pessoa. Só que acontece o seguinte, a minha leitura, qual é que é? É que hoje, com os meios que nós temos por toda a parte das pessoas se comunicarem umas às outras, isso chega a muita gente que não chegava antigamente. E isso vai criando uma fermentação, sobretudo num povo que é inteligente, que é intuitivo como o brasileiro, isso vai criando uma fermentação de descontentamento. Esse descontentamento é muito mais profundo do que as pessoas que estão no poder imaginam. Por exemplo, a arte da mentira... Eu digo que o Dino ele tem a arte da mentira debochada e do deboche mentiroso. Essa é uma arte que ele tem. Mas quem é que ele julga que ele convence? Ele convence a repórter da Globo News, que dá uma risadinha e diz, nossa, o senhor tem cara de ministro supremo. Bom, o que isso quer dizer? Se você for atentar que ele tem cara de ministro supremo, quer dizer que ministro supremo se caracteriza por ser debochado e mentiroso? É uma coisa perigosa. Eu, se fosse a repórter da Globo News, pensava 2 vezes antes de dizer isso. Mas o que nós vamos vendo é o seguinte, é um deboche de todas as instituições, é um deboche de todas as regras, é um deboche da lógica, é um deboche da justiça, do senso de justiça que todo homem tem.
Todo homem tem esse senso de justiça. E a pessoa... Nós vamos comentar isso daqui a pouco. Mas se as pessoas se atentassem às cenas daqueles que injustamente foram presos, a recepção e a recepção que eles têm das pessoas que estão fora e que recebem uma pessoa que ficou meses presa, se eles se atentassem à reação, eles fariam uma leitura bem diferente. Está sendo cavado um fosso psicológico, está sendo cavado um fosso legal também. E essa subversão de todos os valores, e dos valores legais, sobretudo, no bom sentido da palavra, não estou falando de legalismo, mas a lei tem uma certa interpretação da justiça, quando ela é reta, minimamente reta. Tudo isso está causando um desgaste tremendo na opinião pública, a meu ver. E essa é mais uma. O hacker vai lá, faz todas as mentiras, diz que o presidente Bolsonaro tentou contratá-lo para fraudar as eleições. Mas, desculpa, como é que ele ia fraudar as eleições se é tudo inviolável? Quer dizer, é contradição, mas as pessoas... Bom, depois de dizer tudo isso, diz o seguinte: não, eu fui ao Ministério da Defesa, fui eu que fiz o relatório. Onde é que estão as imagens? Não tem. Não havia espaço para guardar. Bolsonaro consolida-se como o melhor cabo eleitoral de Guilherme Boulos. Guilherme Boulos, que já processou o canal Hipócritas, é isso mesmo. Para quem não sabe, já fomos processados pelo Guilherme Boulos. O canal Hipócritas tem muita história juntos, o canal Hipócritas tem muita coisa. Mas vamos falar aí, Sr. Sepúlveda, fala para a gente sobre essa notícia. Que história é essa de Bolsonaro ser cabo eleitoral agora de Guilherme Boulos? É algo, para mim, parece estarrecedor. Me diz o que aconteceu. Uma das coisas que eu aprecio, digamos assim, aprecio é uma palavra que não é muito boa, um verbo que não é muito bom, mas uma das coisas que eu analiso é como a militância de redação, eles são mestres em lançar versões, em lançar narrativas. Eu digo uma coisa, não sei se vocês concordam, mas eu acho que a mídia militante no Brasil às vezes faz corar de pudor a mídia do tempo da União Soviética, porque eu acho que eles não chegavam a tanta sem-vergonhice. Bom, então nós vamos vendo como se vão plantando na mídia versões que depois ficam soltas e essas versões têm uma intenção. Se você ler esse título, que é o que muita gente faz, as pessoas leem o título muitas vezes e não leem mais do que o título, o que é que vai gerar na cabeça da pessoa? Uma confusão, uma desconfiança, um sentimento de inversão de valores. E isso vai gerar exatamente, você estava dizendo o seguinte: não, calma, pessoal, vamos ter calma e tal. Como nós hoje estamos habituados a reagir com o fígado, ou seja, no primeiro impulso, quando nós vemos uma coisa, não paramos para pensar e refletir, nós não percebemos que muitas vezes estamos sendo tomados por uma operação. Eu chamo isso uma operação. Isso é combinado. Se forem ler isso aí, saíram documentos, por exemplo, como a China, só para dar um exemplo, como a China reuniu repórteres do mundo inteiro e jornalistas de opinião do mundo inteiro para que eles dessem uma versão favorável à China no caso da pandemia. Então você via, por exemplo, no mundo inteiro as mesmas opiniões em que você chegava a ter um prêmio Nobel da medicina em virologia sendo desautorizado por um moleque que tem o cabelo roxo e que trabalha, é um estagiário de jornal.
Não, fulano de tal está fazendo fake news. O fulano de tal é apenas o prêmio Nobel de virologia que está sendo desautorizado. Então, essas operações, para mim, têm a ver com o quê? Tem a ver com criar um clima de confusão e de desmontagem de uma realidade que é desfavorável à militância. Então é preciso gerar digamos assim, esse caldo de cultura, que é um caldo de cultura de confusão, de contradição, em que as pessoas desistam. Próxima notícia é o seguinte: última mulher presa por 8 de janeiro é liberada. É isso mesmo, a última mulher que estava presa no dia 8 de janeiro, ela é liberada, foi liberada aí essa semana. Nós temos que ser mais taxativos. Porque nós estamos dizendo o seguinte: não, as pessoas foram liberadas. Não, as pessoas não foram liberadas. As pessoas foram tiradas da cadeia e estão presas e amarradas em casa com tornozeleira eletrônica, restrições, não têm passaporte, não podem sair de casa até a partir de tal hora, não podem sair no fim de semana. Isso é um absurdo. Quando nós vemos grandes chefões do crime organizado serem soltos, sem nenhuma restrição. Sem nenhuma restrição. Quer dizer, não há proporcionalidade. Vendo essas imagens dessa senhora, que foi a última, como é que uma senhora dessas ficou presa durante esses meses todos? Por quê? Depois, o seguinte, essa gente foi infamada de terrorista pela imprensa, por autoridades. Vamos aqui uma pergunta rápida. 1.500 terroristas se deixam enfiar em ônibus dessa maneira? Espera aí, né? Põe 1.500 terroristas muçulmanos e tenta colocar no ônibus para ver o que é que vai acontecer. Quer dizer, tudo é uma inversão da realidade. E nós estamos vendo agora mais uma infâmia. É que estão sendo feitos questionários com essas pessoas, com perguntas que induzem a culpar terceiros, com perguntas que não são perguntas sobre a atuação delas, mas a indução a culpar terceiros. E mais, a PGR, pessoas do Ministério Público, vêm propor um acordo de não persecução penal se as pessoas confessarem crimes que elas não praticaram. Ora, isso já é para se livrar das acusações que foram feitas em fóruns internacionais sobre as violações fundamentais dos direitos da pessoa. Agora, eu pergunto o seguinte: como é que tantas autoridades, eu volto a repetir isso, como é que tantas autoridades pelo país veem esses absurdos, e são autoridades que não são teoricamente alinhadas com o governo e com essa justiça, e essas pessoas não mostram e não rasgam a fantasia que esse país está vivendo, que é uma fantasia sinistra. Eu escrevi há 2 dias ou 3 no meu Twitter o seguinte: nós estamos assistindo no mundo chamado livre, nas democracias chamadas liberais, estamos assistindo a uma profunda revolução, que é uma revolução que é nada mais, nada menos do que a subversão da ordem legal e da justiça. É um extremismo juristocrático em nome de defender as instituições e a democracia, violar as instituições e violar a democracia. E isso é dado como uma doutrina. Nós tivemos um simpósio aí com participação até de juízes alemães, defendendo no fundo, essa violência do Estado, que é uma violência defensiva. Isso é uma doutrina que está correndo, está sendo formulada. E essas prisões todas ilegais,
essas prisões inumanas, essas prisões que violam os direitos mais básicos das pessoas, essa subversão completa da ordem, foi feita com base nisso. Mas nós temos uma coisa a mais ainda. É que, no fundo, está se descobrindo, por fatos, por A mais B, apesar das imagens que desapareceram, que, no fundo, nós assistimos a uma montagem para incriminar pessoas inocentes. Portanto, não foi só que pessoas inocentes foram incriminadas, é que houve uma montagem explícita e voluntária para que isso acontecesse. Agora, é preciso que todos os responsáveis por isso sejam responsabilizados. Nós não sabemos se vão ser responsabilizados ou não por causa da subversão da justiça e da legalidade que nós estamos vivendo. Mas há uma coisa que ninguém escapa. O juízo de Deus ninguém escapa. STF forma maioria para... Opa, cliquei. STF... Hoje está travado aqui para mim. Voltou. STF forma maioria para tornar contribuição sindical obrigatória. Trabalhadores poderão negar repasse aos sindicatos, mas formato para isso ainda não está claro, dizem especialistas, tá? Enquanto ele falava, eu me lembrava de uma entrevista que eu vi do Milei na Argentina, em que ele fala exatamente disso, do papel mafioso dos sindicatos, que não é outra a palavra que se pode usar. Mas eu queria entrar numa discussão que é prévia a esse assunto. Esse assunto que nós estamos aqui falando já foi discutido num projeto que foi aprovado no Congresso, que era um projeto do Paulo Eduardo Martins, foi aprovado no Congresso, já houve um debate no Congresso dos representantes do povo e foi aprovado. O que é que o Supremo tem que agora refazer isso? Todos os dias, praticamente, o Supremo enxovalha o Congresso, enxovalha a Câmara, enxovalha o Senado, e você vê o seguinte: o senhor Lira na Câmara dos Deputados e o senhor Pacheco no Senado, eles sequestraram essas duas casas em benefício dos interesses pessoais políticos deles, que são interesses entreguistas. De benefícios, é claro, mas são entreguistas ao regime que nós estamos vivendo. É inadmissível que um debate que foi recentíssimo no Congresso Nacional de acabar com o imposto sindical, como muito bem explicou o Paulo, que é fundamental, que isso esteja sendo revisto pelo Supremo. Mas por que isso está sendo revisto pelo Supremo? Eu não sei se vocês perceberam o seguinte: agora, qualquer coisa que não convém, o Supremo pega uma lei que já está aprovada e diz o seguinte: não, essa parte aqui não é constitucional. Tira. Bom, nós não temos mais legalidade, nós não temos mais ordem legal, não há mais. E nós temos um poder que todos os dias praticamente subverte a ordem da decisão, e os responsáveis por essas casas, que é o Senado e a Câmara, estão calados. Estão calados e sequestrando o poder de decisão dessas casas, que é mais grave ainda. Agradeço muito, Augusto. Foi uma alegria estar aqui com você, com o Paulo, com o Bruno, ouvir os comentários tão apropriados e fazer esse debate aqui assim. Então, eu tenho um canal no YouTube, que é o meu nome, José Carlos Sepúlveda, fácil de encontrar, e aqui debaixo do meu nome está a minha conta de Instagram, a minha conta oficial do Instagram, para quem quiser acessar lá.